Como que a gente faz para aplicar sobrecarga constante e proximidade de falha? Então eu vou dar esse exemplo aqui, né, de pontuar tudo que a gente precisa. Então são 4 pontos para a gente ter intensidade de treinamento. Primeiro, realizar o movimento na maior amplitude. 2, controlar a fase de volta dos movimentos. 3, fazer progressão semanal de repetições e carga. 4, treinar com proximidade de falha mecânica. Então, vamos tentar deixar um pouco mais claro. Aqui tem visões de diário de treino e eu acho que a gente pode começar com o que está certo para a gente usar de exemplo. Então, eu vou te dar um exemplo aqui dessa remada articulada, que são 3 séries de 12 a 15 repetições. E vamos supor que ela tem, sei lá, 2 minutos de descanso. Aí você vai me perguntar, Cavanha, qual a carga que eu devo colocar na série 1? Então você tem que colocar uma carga que faça com que você morra, se mate, não seja capaz de executar nenhuma repetição além das 12 repetições. Isso para a primeira semana. Então pensa, se eu tenho uma margem de 12 a 15, eu tenho que buscar a margem de 12, a carga que eu vou falhar em 12 até uma menos ou uma mais. Ou seja, a carga que você escolher tem que fazer com que você chegue até a falha em 11, 12 ou 13 repetições no máximo. Beleza, Cavanha, eu fiz a série 1, eu escolhi uma carga e quando eu vi, eu entreguei 15 repetições. Não tem problema. Considera que isso é uma série de aquecimento e não coloca no aplicativo. Beleza, depois você aumentou a carga, talvez você exagerou na dose e agora você foi fazer e conseguiu só me entregar 8. Não tem problema de novo, vai considerar aprendizado e não coloca no aplicativo. Então isso quer dizer que você tem que escolher alguma carga entre essas duas primeiras que você tentou. E aí você foi lá e você morreu, repara que eu vou estressar bem essa palavra, morreu em 11, morreu em 12, morreu em 13, aí sim você vai colocar no aplicativo. A primeira semana do treino, a ideia é que você encontre para cada exercício a carga que você vai morrer na margem mínima até uma menos ou uma mais. Qualquer repetição fora dessa margem não conta, a gente precisa ajustar a carga. E como que eu vou ter certeza que a palavra morri aconteceu? Com o teste de honestidade, que não é nada mais do que você tentar espremer uma repetição além daquela que você achou que era máxima. Ou seja, assim você aprende a diferenciar o que é morte psicológica do que é morte muscular. Se for morte psicológica, você vai conseguir fazer outras repetições porque você achou que estava no seu limite, mas não estava. Mas se a morte for muscular, de fato, você vai tentar puxar, vai começar a tremer e vai falhar na repetição. E quando você faz isso, você vai abrir a segunda série de todas as séries que tiver, nesse caso aqui são 3, e você vai perceber que com a mesma carga existe uma queda clara de repetições. Isso porque quando a gente trabalha perto da falha, vai ter uma fadiga acumulada que naturalmente reduz a sua performance ao longo das séries. Ou seja, se eu olhar para o seu diário e perceber isso aqui, ó, 20, 20, 20, 20 com a mesma carga. Quer dizer que você não fez o teste de honestidade, não se puxou, e o que eu quero ver no seu diário seria 20, 18, 17, 16. Agora que eu entendi o que é proximidade de falha, como que eu faço para fazer o meu treino da semana que vem ser mais desafiador do que o da semana passada? Eu aumento a carga? Não, eu não sou Hulk, eu não fiquei mais forte. E o que a gente precisa, na verdade, é fazer com que, com a mesma carga da semana passada, eu tento aumentar uma repetição. Então, perceba, nesse aqui que tá certo, ele tá colocando que ele começou com 14 repetições na primeira série. Mas por quê? Porque provavelmente esse diário não é da primeira semana. Na primeira semana, ele me entregou 12, 11, 10. Na segunda semana, ele me entregou 13, 12, 11. Na terceira semana, ele me entregou 14, aí foi 12, 12 de novo, depois caiu para 10. Começou até a mudar a quantidade de séries. Na semana seguinte, ele vai começar com 15, que se você reparar, é a margem superior
que a gente colocou para dar o estímulo de hipertrofia no seu corpo. E aí, o que acontece? Agora sim, eu aumento a carga na semana seguinte para voltar para margem mínima. E com isso, a gente vai garantir que você vai estar treinando forte desde a semana 1 e progressivamente tornando o seu treino mais difícil. Mas, ó, pensa como isso é uma faca de dois gumes. Caso você pegue a carga errada, faça reajustes no meio do treino. Aqui, ó, isso aqui por que tá errado? Porque ele registrou o aquecimento no meio do caminho. Isso faz com que dê errado. Essa outra aqui, vou até riscar para ficar mais fácil, ó. Aqui a gente tem o aquecimento foi registrado, a progressão de carga. Aqui a gente também tem o aquecimento sendo registrado. E pior de tudo, perceba que ele fez 18,80, depois ele fez 15,80, depois ele fez 20,80. Percebe que ele até ficou mais forte no meio das séries? Que loucura! E depois ele fez 17,85. Então aqui a gente está totalmente fora da realidade do que a gente está buscando. Por isso que a gente fala que o padrão ouro é isso aqui, tá bom? Agora pensa como isso é uma faca de dois gumes, tá? Se nessa primeira semana de treino, que você começa agora, você pega a carga errada, não faz o teste da honestidade, não se puxa próximo da falha e não usa a primeira semana como parâmetro e balizamento de carga, você vai ficar 4, 5, até 6 semanas, dependendo do exercício, treinando aquém do seu limite. E com isso, seu corpo não muda. Mas, por outro lado, se você segue esse método de sobrecarga constante, proximidade de falha, você vai estar desde o dia 1 dando porrada. E assim a gente faz com que seu corpo vai reagir certo ao seu estímulo. E como eu tenho experiência já nessa área, eu sei que apenas ficar aqui hablando, não vai ser o suficiente. E é por isso que eu tenho que te mostrar visualmente. E ao ver um vídeo meu executando um exercício, você vai poder detectar os pontos de proximidade de falha para qualquer exercício. Então, quando eu volto para cá, o que você vai ver? Um vídeo meu, né, fazendo um exercício até a falha. E vou te dizer que esse é um exercício já considerado perigoso para ir até a falha, né? É muito mais fácil a gente explorar limite quando estamos em máquinas, quando estamos com até halteres, mas que você consegue desviar do seu corpo. Aqui eu tô com um supino de 110 quilos que ainda é inclinado, então ele pode travar aqui no meu quadril e não sair dali por nada. Mas o que você vai perceber? São 4 pontos. 3 pontos, na verdade, quando a gente vê em vídeo. Primeiro, controle. Perceba que eu seguro a descida do movimento e subo explodindo. Só não vai subir forte porque tá pesado pra caramba. Depois, a gente vai ver amplitude. Perceba que eu toco a barra no meu peito, tá? E aí, por último, a proximidade de falha. E quais são os pontos que a gente vai percebendo com a proximidade de falha? Primeiro ponto que você vai perceber é que vai começar a ficar difícil, então perceba que cada vez está demorando mais para eu conseguir empurrar. Você percebe que tem um pequeno tempo para eu respirar, ó. Não sei se vai dar para ouvir, mas agora eu tô respirando e aí, ó, quase não foi. E aí eu guardei a barra. Mas já vou te dizer, nesse caso, eu tô num exercício que é de peso livre. Se eu tivesse numa máquina, o que eu faria? Se eu conseguir completar o exercício, eu vou tentar de novo. Então eu volto e empurro mais uma vez. E se eu não conseguir, não vai ter problema. Por quê? Porque o peso não vai cair em cima de mim. Eu vou estar seguro. Então a ideia é que você esteja seguro até você conseguir extrapolar limites em exercícios livres também. Então tudo isso é uma construção.